Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Login. O Login é um evento que vai revolucionar a forma como encaramos a inovação e tecnologia em Angola. E para falarmos então um bocadinho sobre o que é o Login, inovação e tecnologia, eu tenho hoje aqui um convidado, o Deslandes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Podes fazer uma introdução assim sobre ti, o teu percurso dentro desta área de inovação e tecnologia? Pronto, sou o Deslandes Monteiro, né? sou de profissão consultor e sabe como é que são os consultores? Os consultores são dealers, Sério? são do struggle. Como é que vocês fazem dealer dentro da inovação e tecnologia? Vamos chegar aí, a conversa vai ser aí. Mas na verdade dizia que sou consultor de profissão e formado em Direito Empresarial, com especialização em Comércio Internacional e pronto, né? Trabalho de uma certa forma na área em que me formei, o que não é muito comum. E desde cedo sempre fui mantendo contato com a realidade de inovação, tecnologia, porque é uma área que me apaixona bastante. E pronto, né? É por isso que eu também, normalmente, quando sempre tenho oportunidade, gosto de abordar sobre esse tema. E pronto, então é isso. Ok, muito bom. Não falo muito de mim porque é chato falar. É melhor receber elogios Do que falar, né? Então, se tu ainda não sabes o que é o Login é um evento que eu já falei que vai falar sobre inovação e tecnologia. Dentro do Login nós temos 3 objetivos que eu acho que são bem importantes, nós deixamos aqui bem claros, que são a transformação digital. Vamos falar um bocadinho então sobre o que é isso, a transformação digital, como é que ela tem acontecido, principalmente dentro do nosso país, Angola. Vamos ter um networking de valor, pretendemos aumentar o ecossistema de startups, de inovação e tecnologia. Vamos ter profissionais que trabalham e que lidam diariamente com inovação e tecnologia e também um momento de inspiração e aprendizagem. Nós vamos ter o Login Hackathon, que tem sido, nós temos tido uma chuva de e-mails de pessoas, de startups nesse caso, a inscreverem-se, o que é muito bom. Então, Deslandes, hoje trouxemos um tópico aqui para a gente falar um bocadinho que tem a ver com a inovação e como ele está a transformar a tecnologia. Sabemos que a inovação é um termo amplamente utilizado, mas o que realmente significa no contexto tecnológico? Gostaria de ouvir um bocadinho da tua expertise no mercado sobre isso. Na verdade, não há grandes voltas a ser dadas quando está a falar de inovação. O que é inovação? A inovação é aportar um valor acrescentado a uma solução que já existe, né? Ou seja, para que haja inovação é necessário primeiro ter como base algo que existe e a inovação é que vai, digamos assim, transformar algo já existente em algo melhor. Isso aqui é a inovação. E no campo digital em particular é quando estamos a envolver a tecnologia. Portanto, quando utilizamos instrumentos tecnológicos instrumentos digitais em particular, para transformar e melhorar algo que já existe, aí estamos a falar de inovação. Mas é um conceito muito amplo que vai, Sim, com certeza. que vai desde as questões mais básicas às questões mais evoluídas. Estamos a falar de inovação em setores como serviços, inovação em bens, mas inovação também em agricultura, inovação em indústria, ou seja, aplica-se num campo tão vasto que defini-lo só como um elemento unívoco não é muito simples. E aqui estamos a falar de inovação justamente como um fator que transforma para melhor usando instrumentos digitais, que na verdade é aquilo que todos os países têm procurado fazer, né? Usar a inovação como um valor acrescentado para melhorar a qualidade dos serviços e produtos disponíveis para a população. E dentro daquilo que é o teu know-how no mercado, como é que tu achas que nós estamos em termos de inovação? Pronto, em termos de inovação, nós estamos numa situação incipiente ainda, né? Ou seja, podemos melhorar bastante nesse campo. Por quê? Porque para que haja inovação no mercado é necessário haver uma série de fatores, todos eles combinados, que, portanto, traduzem-se então nesse ambiente inovador. E é nesse ambiente inovador onde acho que está o nosso maior desafio. Quando eu digo ambiente inovador, o que é que eu me refiro? Eu refiro-me a um ambiente em que as pessoas são impulsionadas a procurar soluções, a procurar melhorar algo que existe, usando em particular instrumentos digitais. E é nesse capítulo que eu acredito que nós podemos melhorar ainda bastante. Porque, de um lado, temos alguns fatores positivos. Nós somos, dia a dia ainda, nós somos o segundo país mais jovem da África. Sério? Ou seja, nós temos uma idade média de 16 anos. O que é, para já, a África é o continente mais jovem do mundo. E nesse continente mais jovem do mundo, Angola é o segundo país mais jovem, com uma idade média de 16 anos. Portanto, e é nesse ambiente de muita juventude, em que normalmente as pessoas
há uma grande tendência a inovar, né? Normalmente há uma grande taxa de inovação. E nós, tendo uma população tão jovem, podemos ainda melhorar muito o nosso ambiente inovador. E, portanto, aí vamos falar também daqui a bocadinho de algumas medidas que podem ser implementadas nesse sentido. Mas é justamente nesse ambiente inovador que nós temos que apostar para conseguir destacar, seja a nível continental, como a nível internacional. Mas para não falar só por minhas palavras, eu estive a ver ainda quando estava a caminho daqui, fui ler um pouco o Global Innovation Index, né, que é um relatório produzido anualmente, onde eu estava a ver aqui, até vou te mostrar. Tens uma cabulazita, uma cabulazinha, não pode faltar. Nesse Global Innovation Index foram analisados vários países, mais Angola, ou seja, vários países, mas alguns em particular foram bem explorados. E estamos a falar de 132 países. E agora, onde é que achas que Angola se posicionou? Eu agora faço a pergunta. Vamos inverter aqui os papéis. Normalmente nós estamos sempre muito abaixo em todos os rankings, então acho que nós devemos ser tipo penúltimo. Penúltimo? Epá, estavas quase, porque somos últimos. Meu Deus. Beijo. Nós temos aqui, quero te mostrar, temos aqui esse Angola Innovation Index. Na verdade foram mais países analisados, mas os que tiveram foco especial foram 132 países. Mas acho que está bom, né? Pelo menos estamos lá. Pelo menos estamos, já é alguma coisa, podíamos não estar. Mas dizia que nesse Angola Innovation Index, uma vez aqui, nós estamos na posição 132, justamente, que é a última posição. Burundi está 2 passos acima. Burundi está acima, Níger, países que têm economias piores que a nossa, estão em melhor situação. Mas isso porque a inovação, como dizia, é um conjunto de fatores, que vamos falar já daqui a bocadinho, né? Mas, ou seja, Angola está nessa posição porque justamente tem que trabalhar mais em alguns aspectos que podem, digamos assim, melhorar esse ambiente inovador. Por isso é que eu digo, na pergunta como é que nós estamos em termos de inovação, a resposta é nós temos ainda muito para fazer. Muito caminho para andar para conseguirmos destacar primeiro a nível continental, para começar, e depois então conseguirmos destacar a nível internacional, né? Que seria já o ápice do sucesso. Exato. Sabemos que inovar não é fácil. E então, o que é que tu achas que são as dificuldades ou as barreiras que muitas empresas encontram no que diz respeito à inovação? E podemos até ir um bocadinho na altura do Covid. Muitas empresas tiveram que se inovar, seja dentro da tecnologia ou fora da tecnologia. Mas se fosses medir, quais seriam as principais dificuldades que as empresas nacionais, também se quiseres dizer algumas internacionais, têm tido neste percurso da inovação? Pois, sempre que falo de inovação, eu prefiro cingir-me em 3 pilares. E é bem nesses 3 pilares que depois conseguimos ver como é que as empresas podem abordar esses pilares para conseguir inovar. Refiro-me a quê? Refiro-me a um pilar que são as políticas governamentais, que é um pilar importante para que haja um ambiente inovador, as empresas sejam estimuladas a inovar. O segundo pilar são as infraestruturas, dados, também é muito importante. E o terceiro pilar é o capital humano. O capital humano até seria o primeiro, mas não há aqui uma ordem de importância. Okay. Eu acho que, na minha avaliação que faço cotidianamente, esses 3 pilares têm que estar combinados para que haja um ambiente em que as empresas são estimuladas a inovar. Não só as empresas, mas as pessoas também são estimuladas a procurar soluções. O primeiro pilar, o que é? Referia-me especificamente a normativas, leis, regulamentos, ou seja, tudo aquilo que é uma iniciativa do governo para melhorar o ambiente inovador é um pilar fundamental para que as empresas consigam inovar. Por exemplo, o gasto, despesas públicas em inovação também é um fator fundamental, porque a partir das políticas governamentais as empresas sentem que há uma aposta muito grande na inovação, também por ser automático as empresas também vão dedicando mais atenção. Se fazemos uma análise rápida dos dados e vemos quanto é que se gasta em termos de despesa de pesquisa e inovação, nós vemos que o valor é muito baixo, é abaixo de 1% do nosso PIB. Portanto, isso naturalmente demonstra que temos que fazer um grande esforço ainda em pesquisa e inovação, porque é a pesquisa e inovação que traz depois a inovação. Pesquisa e Research and Development, ok. Depois, temos um segundo elemento. Ser bilíngue é complicado. Você pensa em inglês, depois tem que traduzir no português. Depois, temos um segundo elemento que eu diria que são as infraestruturas e os dados. Ou seja, não é possível haver inovação
se não tivermos infraestruturas adequadas. Eu me refiro, seja a infraestruturas digitais, como infraestruturas físicas também. Ok. Infraestruturas digitais, digo telecomunicação, tudo aquilo que ajuda as pessoas a conectar, a conectividade, tudo isso é fundamental no ambiente inovador, sobretudo no século 2000, no século XXI. 21. Do outro lado, referíamos a infraestruturas físicas, transporte, logística, energia elétrica, ou seja, elementos cruciais para que haja inovação. E por último, referimos ao capital humano, que também é um elemento crucial para que haja inovação. E também é um fator que nós ainda temos que melhorar bastante para conseguirmos então ter aquele ambiente inovador. Então, quando me fazes a pergunta que as empresas, quais são os desafios que as empresas têm enfrentado, eu refiro mais a estes pilares, né? As empresas precisam também, de um lado, de ser alvos de mais iniciativas governamentais para que sejam estimuladas a inovar, precisam de mais acesso a infraestruturas de qualidade, seja infraestruturas digitais como infraestruturas físicas, para que consigam inovar e também possam ter acesso ao capital humano, porque ainda temos uma grande debilidade em termos de capital humano, de jovens em particular, que consigam ter aquele espírito inovador e de qualidade. Por quê? Porque falar de inovação, falar de jovens, eu seria injusto se eu dissesse que os jovens angolanos não têm espírito inovador. Nós temos muita juventude com espírito inovador e com vontade de fazer. Eu estive recentemente agora a feira, uma feira de tecnologia, Angotic. Angotic, a feira das startups, agora a Startup Summit, vamos falar tudo das feiras. E eu visitei e converso assim com alguns jovens, com alguns expositores, e na verdade, a situação é que os jovens que nós têm muita vontade de produzir, muita vontade de fazer, muita vontade de inovar, mas falta qualidade, né, naquela inovação. As ideias muitas vezes são repetidas e são ainda cruas em termos de desenvolvimento da ideia, porque não basta ter uma ideia, é necessário cavar, aprofundar para que aquilo seja diferente de todas as outras ideias que já estão no mercado. E eu vi muitas ideias repetidas e vi ainda uma necessidade muito forte de se apostar na melhoria da qualidade dos projetos que são concebidos. Portanto, é nessa perspectiva que eu dizia que nós temos que apostar muito no capital humano e nos outros dois pilares para que as empresas consigam também ter uma uma sustentabilidade em termos de inovação e tecnologia. Exatamente. Por acaso que falaste agora sobre a juventude e inovação, no login nós vamos ter, para além das diversas dinâmicas, um dos painéis, por acaso tu fazes parte, que vamos falar um bocadinho sobre o futuro, o impacto, né, da inovação e tecnologia no futuro das startups. Nós temos vindo que uma onda crescente de startups, né, aqui em Angola, e tu falaste muito bem, Summit, Angola Innovation Summit, Angola Startup Summit, Angotic, tudo isso voltado para as startups. Então eu gostaria de saber de que forma é que as nossas startups atualmente estão posicionadas, para além dessa questão de que a maior parte acaba sempre por trazer projetos idênticos, uns copiam, outros não, outros pegam uma base e depois conseguem desenvolver para uma outra estrutura, mas a nível de startups, e se eu não tiver em erro, nós não temos uma legislação, né, que rege a criação de startups, como é que elas devem surgir, o que é que elas devem ter, devem trazer, isso tudo. Então, nesse ecossistema de startups, qual é o teu contributo? O que é que nos podes trazer aqui? São muitas perguntas em uma. mas são muitas respostas, né? Acho que é um tema muito complexo. Muito complexo, e quem quiser saber mais que vá ao evento. Que vá ao login, né? E participa ao melhor painel que teremos lá, onde vamos falar muito sobre isso. E na verdade, o que acontece? Nosso ecossistema de startups é um ecossistema que está a crescer. Devemos aqui analisar de uma forma justa e ver os pontos positivos e negativos. Os pontos positivos quais são? Nós temos um ecossistema que está a crescer bastante. Nós temos muita propensão em criação de projetos. Temos muitos jovens, como falamos há pouco tempo, a tentar criar ideias, a tentar trazer inovação, trazer projetos que podem resolver alguns problemas que nós lidamos no dia a dia. E, portanto, nesse aspecto em particular, nós estamos muito bem, o ecossistema. E depois, também já temos vários atores no nosso ecossistema. O ecossistema não está composto somente por... Aliás, o que é que está composto o ecossistema de startup? Eu já vou dizer aqui. O ecossistema de startup não está composto somente por startups.
as pessoas quando falam de ecossistema, muitas vezes não há essa percepção de qual é a verdadeira composição de um ecossistema. Mas o ecossistema não são só as startups em si. O ecossistema são um conjunto de elementos que nós podemos citar aí. Nós temos, começando mesmo já vou dizer aqui, nós temos, tanto no ecossistema das startups, nós temos, startups são o centro do ecossistema, mas nós temos os facilitadores, que são as incubadoras, aceleradoras, etc. Temos as instituições do conhecimento, que são as universidades, escolas e centros de formação. Nós temos digamos assim, os centros de talento, que também se enquadram nos centros de excelência. Nós temos as corporações, que são as empresas privadas que apoiam projetos de startup. Nós temos o capital, os financiadores, estamos a falar dos venture capitalists, angel investors, aqueles que em Angola ainda estão a precisar de crescer. E nós temos a política, a regulação e incentivos, que são também um elemento importante do ecossistema de startups. E nós, nesse ecossistema de startups, já temos vários atores. Eu não vou citar aqui nomes para fazer publicidade, mas nas incubadoras nós temos já um número crescente e aceitável. Sim, os vários que andam errado, Angola, blá, 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 blá. Temos outros. As instituições que eu me referi, que era o questão de conhecimento, também já temos atores que estão a apostar mesmo nas startups, várias discotecas, a própria Universidade do Neto, a própria Terra, Rosca Riba, já tem projetos de startups. Nós temos, falei também das corporações, nós já temos visto muitas empresas privadas apostarem em projetos de startups. Não vou falar sobre a Unitel e o Africell. Nós temos outras. O próprio BAE teve a patrocinar muitas startups. A Total também tem projetos. E até organizações internacionais, estamos a falar de IFC, etc. Tem projetos virados para startups. E falei do capital também. Nós temos já um fundo de capital de risco lá no que é o FACRA, que apesar de estar numa fase de reestruturação, mas já é um fundo de capital de risco criado especificamente para essa finalidade. E temos outros, né? Outros privados, a Capital Partner, a BFA Gestão de Ativos, etc. Ou seja, temos já financiadores propensos a apoiar startups. E também me referi a instituições públicas, né? E já temos INAPEM, temos outras instituições, INAFOP, etc., que estão aí, até o próprio BNA tem apoiado startups com LISPA, né? Com LISPA, que tem já, ou seja, nós já temos um ecossistema. Por isso é que eu me referia que nem tudo está mal. Nós temos aspectos bons, nós temos um ecossistema que, se até compararmos a outros países africanos, está muito mais para frente. Okay. Muito mais para frente. O nosso Angotico é melhor do que muitas feiras. Mas onde é que estamos a falhar? Poxa, onde é que estamos a falhar? Essa é a questão. Mas vamos responder isso no evento, mas no dia 31 de agosto. Participem, vão lá e vão ver as respostas mais aprofundadas. Mas eu posso aqui citar muito rapidamente só 3. Por favor. Só 3. Um já mencionaste, né? Temos que apostar mais na regulação. Nós ainda não temos uma lei das startups. Não temos uma lei das startups, é algo que já está a ser elaborada. Está a ser elaborada a lei e acreditamos que brevemente devemos ter aí uma lei específica para startups para definir primeiro o que é uma startup. Né? O que é uma startup? É uma empresa que está há 10 anos no mercado. Ainda é startup, nós temos no nosso mercado projetos que estão há 10 anos já projetos grandes. Startups. Acho que se calhar já nem são startups. Mas ninguém pode dizer que ele não pode se chamar startup porque não tem nada que ele proíbe. Não tem uma lei que pode apresentar os elementos básicos e dizer, não, ainda continua a ser uma startup. Eu vou buscar a lei de um país que diz startup até 15 anos. Porque você tem que ter uma lei própria que diz que não são startup. Portanto, uma lei já traz todos aqueles elementos que incentivam startups. Portanto, na questão normativa, nós podemos melhorar bastante ainda. O outro aspecto sempre do ecossistema é o financiamento. Nós não temos ainda instrumentos de financiamento eficazes para apoiar as startups. Quase todas as startups que funcionam no mercado não funcionam com apoio de investidores. Sabemos que a banca não apoia as startups. Não existe país onde a banca está a investir em startups. Uma banca quer investir em startups, cria um segmento específico só para startups. Não é a banca comercial que apoia startups. As startups são os fundos de capital de risco, são venture capitalists, angel investors, são esses os tradicionais que são muito expostos ao risco, porque também a probabilidade de obterem retornos é muito alta. Nesse aspecto também, diria que temos que melhorar. Está mal ainda, tenho que admitir, está muito mal. Nossas startups não têm apoio financeiro. E sempre que vamos a falar do ecossistema, também podemos mencionar um pouco as organizações, as próprias corporações, diríamos,
as empresas privadas, né, que podem apostar muito mais nas startups, que apostam muito pouco. Já há uma iniciativa tímida, mas ainda é preciso apostar muito mais. E criamos mais incubadoras, mais aceleradoras, que são essas que vão resolver aquele problema que estávamos a falar antes. Ou seja, de jovens que vêm com uma ideia, mas precisam ainda calibrar e precisam ainda lapidar. Acho que quem lhes mostra o caminho. Exatamente. E por acaso, para o Hackathon, nós vamos ter 2 mentores. Vou já aqui mencionar o Nuno Baio e o Augusto Firmino, que vão estar a ajudar 2 startups a desenvolverem uma solução inovadora para um problema que vai ser apresentado só no dia. Então, dia 31 de maio, temos um encontro marcado na Academia Baia a partir das 8 horas. Muito bem. E já para terminarmos assim, nós sabemos que todos estamos a ver um período de extremas mudanças. Hoje hoje vamos dormir com uma coisa e amanhã quando acordamos já é uma outra coisa. Então, isso tinha uma terminologia que era o Muvuca, mas eu também sei que já nem Muvuca, já é uma outra terminologia para explicar essas mudanças constantes que nós estamos a viver. Então, na tua opinião, quais são as tendências tecnológicas que terão tipo um maior impacto daqui 5, 10 anos? E há 5, 10 anos, a tecnologia tem uma particularidade, uma peculiaridade que é um setor que muda constantemente. Sim. Ainda ontem estava a ver um documentário muito interessante que falava de como é que os aviões há 50 anos quase que não sofreram alterações significativas, tirando em questões de segurança, design, atualizações, mas os aviões continuam a ser os mesmos de 50 anos atrás. Já telefones, ou seja, o mundo da tecnologia avançou significativamente, porque a tecnologia muda dia após dia. É tipo em Angola, não tem um assunto que dura mais de uma semana, que dia tem assunto novo. É tipo a tecnologia, quase todas as semanas tem um tema novo, tem uma inovação. Ou seja, há tanta novidade no mundo da tecnologia que é difícil prever daqui a alguns anos qual será a principal tendência. Mas algo que eu consigo falar com muita certeza é a inteligência artificial, inevitavelmente. Sim. Porque em alguns países já é uma realidade bem presente, mas em Angola não só, em África ainda é incipiente essa novidade, né? E a inteligência artificial, quando bem explorada, tem de facto a capacidade de alterar completamente o paradigma em que as pessoas vivem. Desde questões mais simples até questões mais profundas. O que é que eu me refiro? Refiro-me desde questões de ChatGPT, para fazer uma pergunta banal, a melhoria da produção agrícola, transformação industrial, transformação dos serviços. Ou seja, eu acredito que daqui a alguns anos, estamos a falar de 5 anos, certamente o grande tema em África será a inteligência artificial, porque eu acredito que irá transformar a nossa maneira de viver. Tal como hoje em dia já não conseguimos viver sem internet, daqui a 5 anos já não vamos conseguir viver sem inteligência artificial. Mas não só para a utilização como um produto para o consumo pessoal, mas para a transformação social e econômica dos países. Portanto, a agricultura inteligente, que hoje se fala muito, será um tema bastante presente nas sociedades. A indústria, a transformação industrial. Nós estamos a ver agora países que só na agricultura conseguem obter vantagens de 40% a 50% só utilizando a inteligência artificial. Estamos a falar agora da indústria, que tem um fator negativo também, que essa coisa da inteligência artificial reduz a presença humana, reduz a necessidade de capital de pessoas aí a trabalhar, de força humana, que no nosso continente, no nosso país é um problema, porque nós temos uma taxa de nascimento muito elevada, então uma taxa populacional continua a aumentar e precisamos de lugares para as pessoas trabalharem. Sim, a maior parte da força de trabalho ainda é humana. Precisamos que seja manual, porque temos que ocupar, as pessoas têm que fazer alguma coisa. A inteligência artificial está a trazer um elemento que é reduzir essa necessidade de ter pessoas aí a trabalhar. Mas, de qualquer forma, eu acredito que será inevitável. E, aliás, tem aquilo que muitos dizem, que a inteligência artificial não vai reduzir, não vai acabar com os empregos, vai acabar com aqueles que não sabem utilizar a inteligência artificial. Talvez. Então, daqui a 5 anos, eu acredito que o que de facto vai transformar a nossa sociedade, em termos de inovação, será a inteligência artificial. E os jovens angolanos, e não só, que quiserem estar ao passo dessa mudança, dessa transformação, devem inevitavelmente adaptar-se a esse instrumento que será vital para qualquer coisa que for feita em termos de inovação e em termos de
para a informação das soluções que são apresentadas no dia a dia. Certo. Antes de concluirmos, gostaria de saber quais são as tuas expectativas para o login. Muito bem. O login, na verdade, o que seria ideal para produzirmos é necessariamente incutir nos jovens que têm projetos, que têm ideias, que existem soluções para a melhoria das soluções, para a melhoria dos projetos que eles trazem, e incutir também aos jovens de que é necessário especializarem-se naquilo que fazem. Ou seja, nós temos conseguido dos dois lados e motivá-los a continuar a apostar nos seus projetos, motivá-los a não desistirem, porque honestamente, não sei se no mundo existe um país onde é mais fácil desistir do que Angola, mas motivá-los a não desistirem dos próprios projetos, a não abandonarem aquilo que estão a fazer porque apareceu outra coisa, porque apareceu um emprego aí, ou seja, motivá-los a continuarem a apostar naquilo que eles querem fazer, aquilo que sonham fazer do lado, e por outro lado conseguir também formá-los ou pelo menos consciencializá-los da importância da especialização naquilo que fazem, porque nós aí vamos abordar alguns temas específicos, vamos abordar sobre como é que eles têm que especializar as próprias soluções para que não sejam soluções que não trazem valor acrescentado nenhum para a sociedade. Portanto, a única maneira que nós temos para que os jovens consigam de facto fazer a diferença na inovação e com os próprios projetos é através da especialização. E existem já soluções para isso. Nós vamos falar de algumas soluções que os jovens podem recorrer para conseguir então inovar os próprios projetos. Vamos falar de alguns mecanismos que eles podem utilizar e vamos dar alguns conselhos do dia a dia sobre como é que, desde a concepção até a implementação de um projeto, existem já instrumentos úteis para que eles possam tirar proveito e conseguirem então desenvolver os próprios projetos. Portanto, a abordagem vai ser muito nessa perspectiva, motivá-los, encorajá-los, mas também consciencializá-los das soluções, mecanismos, instrumentos que existem para o desenvolvimento dos próprios negócios. Muito obrigada, Adstantes, por ter aceito o nosso convite para estar aqui a falar um bocadinho sobre inovação e tecnologia. E não poderia finalizar aqui a nossa conversa sem mencionar os nossos parceiros que estão a ajudar a concretizar então o login. Gostaria de enfatizar aqui a TIS, a Targeting, a 03 Conexões, o portal do TI, a Menos Fio, e a todos aqueles que estão na parte de trás, na back, a segurar a primeira edição do login. Vamos falar sobre inovação e tecnologia, vamos ter dinâmicas, vamos ter hackathon, vamos ter momentos, vamos ter vibração, vamos aumentar o nosso ecossistema e tu não podes ficar de fora. Liga-te. Essa é para vocês batem as palmas. Tá bom.